Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou aí mais uma vez contigo, meus queridos irmãos. Que bom poder falar à igreja do Senhor, porque quando nós nos reunimos aqui, nós somos igreja, e o papo hoje é sobre igreja mesmo, né? Mas antes de entrar no assunto, eu queria agradecer a todos que têm se inscrever em nosso canal, que têm acompanhado as nossas mensagens, que têm comentado. Olha, eu vejo pessoas aí comentando. Tem pessoas às vezes do sistema religioso que não entendem um ponto, e eu vejo que os abençoados vão lá e esclarecem. Muito obrigado a todos vocês que participam também desse corpo de Cristo, desse canal que é a Graça Pura, tá bom, queridos? Muito obrigado aí a todos vocês, tá bom? Bom, queridos, antes de entrar na mensagem, eu quero dizer para vocês que eu sou de acordo, tá bom? Estou fechado em nos reunir como igreja. Eu não estou aqui falando que não deve se reunir, tá bom, queridos? Mas é o motivo, o espírito da reunião é que vai ser questionado nessa mensagem, ok? Estamos claros aí? Claro aí? Para que depois você não fale assim: o irmão André falou isso, o irmão André falou aquilo. Eu não falei nada. Eu falei dentro desse contexto. E eu tenho pensado o que leva a todos, né, a aceitarem em suas mentes por que devemos frequentar uma igreja. Enquanto que o chamado de Cristo no novo pacto é o quê? Chamar para fora. O próprio nome igreja, que vem de eclésia do grego, quer dizer chamados para fora. Mas hoje o que nós vemos mais nesse Brasil e no mundo são denominações em cada esquina desse Brasil, e as pessoas estão preocupadas mais com aquilo que está lá dentro dessas denominações, do que o chamado para fora, que seria essa a maneira de congregar certo. E o problema, queridos, está justamente aí. Não entender o novo pacto, os novos tempos. Estamos vivendo a glória de Cristo e não a sombra do velho pacto. Então, por não entender bem isso, essa divisão de tempo que houve entre um pacto e outro, não saber o que um diz, o que o outro diz, isso levou as pessoas à confusão mental. E o sistema se aproveitou disso para instituir a denominação, o sistema religioso, como aquela representante de Cristo na terra. E é isso que nós vamos combater. Esse espírito, porque esse espírito é o espírito do anticristo, não é o espírito de Cristo, em qual o chamado é para fora. Vamos ver onde tudo isso começou e como hoje é a nossa atitude em relação à igreja como um sistema de denominações, e vamos ver também a verdadeira igreja, ou seja, vamos ver a falsa igreja e vamos ver a verdadeira igreja. Preparados? Graça neles e em nós também, queridos, com certeza. Bom, mais uma vez eu quero reforçar, abençoados, se inscreva em nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, já deixa o seu like aí, toca o sininho para que o YouTube lembre a você quando a Graça Pura estiver no ar, né, abençoados, para que te avise aí e você seja um dos primeiros a experimentarem essa comida espiritual que o Senhor nos prepara a cada mensagem em graça, ok? Faça isso, tá? Compartilhe e também comente à vontade, tá bom? Vamos ao versículo que eu vou começar essa mensagem, e tem tudo a ver conosco. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Aqui Paulo ele faz uma pergunta dando um entendimento, uma conotação maior, ou seja, uma pergunta retórica. E ele mesmo disse isso antes. Vou também ler o versículo antes, mas vamos nos concentrar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se um dia alguém te perguntar alguma coisa sobre graça, qual é o ministério que vocês se reúnem? Fala assim: o ministério do Espírito Santo. Porque esse é o ministério que nós hoje
pertencemos, o ministério do Espírito. E Espírito aí, queridos, é com letra maiúscula. Isso significa que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Que é o quê? Que é a graça revelada em nossas vidas, nos causando, promovendo atitudes de correção, como, por exemplo, da velha forma de congregar. E Paulo responde antes, Paulo fala sobre um ministério que houve na terra, que foi antes da lei, e ele se refere a esse ministério de uma forma bastante interessante. 2 Coríntios capítulo 3, agora versículo 7, antes, né? E diz lá: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando da lei, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, olha que tremendo, queridos, que era o ministério de letras, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Então, o abençoado Paulo mostra o impacto da vida que vivemos hoje, pois ele diz que aquele ministério da morte, e que ministério é esse? A lei de Moisés. Se tudo aquilo lá, da lei de Moisés, foi de tal relevância, imagina os dias da igreja do Senhor Jesus. Só que esse termo, igreja, ele foi usurpado por uns dominadores e estão aí até os dias de hoje. Olha que o Império Romano caiu, mas hoje é o império da religião que domina todas as coisas. Todo ser humano que nasce, né, nasce com esse espírito de procurar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Todo ser humano que nasce, ele já nasce querendo as respostas para estas perguntas. E aqui nessa hora entram o quê? Os conselhos que recebemos de quem temos a total confiança. Por exemplo, nossos familiares, nossos pais, mãe, os nossos professores, nossos tutores, amigos mais íntimos. Então nós recebemos uma informação dessas pessoas. E aqui é que entra o problema. Porque nem sempre aquilo que nos foi passado veio de uma fonte limpa. Não por maldade, tá bom, querido? Dos nossos familiares, não, muito pelo contrário. Mamãe e papai me ensinou a todo domingo ir à escola dominical. Mas eles também absorveram essa fonte, é uma fonte impura. E passou isso de geração. E hoje o Senhor quebra essa maldição na minha vida, como também é de vocês. Então é porque a eles lá não foi dado, tá, abençoados? Aos nossos familiares, amigos, professores, pessoas que nós temos em autoestima, não foi dado a ele o privilégio que nós temos hoje de ter a salvação na mente, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isso que eu estou falando teve um começo e foi lá atrás. Vamos ver como começou a desenvolver essa história de igreja no mundo? Vamos lá. Desde que o homem perdeu o contato com Deus, por conta da desobediência, e o contato com Deus, queridos, só se dá em espírito. E isso ele revelou em Jesus de Nazaré. Veja o que Jesus falou. Mas vem a hora, e já chegou, Jesus estava apontando para um futuro próximo, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Então, queridos, esse momento havia chegado, porque seria através da ressurreição de Cristo, onde os espíritos dos filhos de Deus ressurgiria com ele na ressurreição. Veja o que Paulo disse. Paulo falou o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 5, diz: Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, é claro que Paulo aqui ele está se referindo àqueles que estavam atravessando os pactos. Paulo estava se referindo àqueles que estavam entre a lei e a graça, entre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Foi um momento transitório. Então, estes que estavam no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, lá na lei, eles estavam com o espírito inoperante, um espírito opacado, um espírito morto.
E somente depois, com a ressurreição de Cristo, estes lá ressuscitaram. E ressuscitaram onde, abençoados? No Espírito. Porque a desobediência de Adão alcançou a todos até a ressurreição. A obra que Adão fez ao desobedecer Deus afetou toda a carne humana até a ressurreição. Vamos ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, essa grande verdade. Diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, este aqui, abençoados, é Adão. Por ele entrou o pecado. E esse período de pecado e morte, como eu falei, durou até Cristo ressurreto, tá bom? Isso significa que o homem antes da cruz estava com o espírito morto, inoperante. Morto, opacado, como queiram falar. Tá bom, queridos? Isso aí é fundamental você saber disso. E pelo engano, a morte. Morte espiritual. Assim também a morte passou a todos os homens. Você está entendendo? Passou a todos os homens. Até a ressurreição de Cristo. Essa morte foi parada por Cristo, que fez o oposto de Adão. Cristo matou a carne e ressuscitou o espírito, e depois todos que viriam a nascer depois da ressurreição de Cristo já viriam com o espírito vivo. Tá bom, queridos? O espírito vivo e morto na carne. Complementando Romanos 5,12. Por isso que todos pecaram até a cruz. Queridos, isso que o sistema não entende. É isso. E entender isso aqui é fundamental para se entender a função da igreja no velho pacto, lá no tabernáculo ou templo, e a função da igreja nos dias de hoje, nos dias de Cristo. Então, no velho pacto, antes da cruz, o espírito foi morto por uma apunhalada do diabo Adão, o opositor da humanidade, o mentiroso desde o princípio. E, consequentemente, os espíritos dos filhos de Deus que viveriam neste tempo até a cruz estiveram mortos em delitos e pecados. E a carne, nesse tempo, vale lembrar que ela estava viva. E na lei, o espírito morto e a carne viva. Queridos, só lembrando que hoje é o contrário. A carne já nasce morta e o espírito está vivo com Deus. Por isso que aquele que está com o Senhor é um só espírito com ele. Abençoados, só entende isso os salvos na mente. Se sinta privilegiado por entender estes mistérios. Agora, abençoados, de posse dessa informação, em que a carne estava viva e o espírito inoperante lá no antigo pacto, Deus já havia deixado dentro do homem esse desejo de o encontrar novamente. Aquelas perguntas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde irei? E era preciso estabelecer um ponto de contato de Deus com seus filhos, por causa do amor de Deus. Deus se viu numa situação, claro, eu estou tentando exprimir de uma forma humana, tá bom, queridos? Claro que para Deus todas as coisas são patentes. Mas Deus precisava encontrar um ponto que tivesse novamente um contato com seus filhos. Mas como fazer isto? Se a carne era a opositora de Deus. Então Deus estabeleceu esse ponto de contato que foi o quê? A lei de Moisés. O que é a Torá? O que é a lei de Moisés? É a institucionalização de regras para voltar ao contato com Deus. Mas ela gerou, por outro lado, o quê? A manifestação do pecado. Então agora não seria mais o que Deus falou, porque antes da lei, Deus falava algo e o homem tinha que obedecer. Deus falou algo para Adão e Adão desobedeceu. Todos os senhores conhecem essa história. Mas a partir da Torá, Deus estabelece regras. E essas regras teriam que ser cumpridas até um determinado ponto. Então vocês estão entendendo? Então, abençoado, seria através agora, com a Torá levantada, seria através da escrita, que Deus institucionalizou regras para que o homem pudesse se reconciliar com ele mesmo. Tanto que uma vez por ano, quando se fazia a purificação entre os judeus, estes, após o derramamento do sangue, né, dos touros, dos bodes, de todo aquele cerimonial,
os filhos de Deus se encontravam limpos na carne, por causa do derramamento de sangue. E só ali naquele momento, Deus fazia-se comunhão com seus filhos. Tanto que eles tinham até mesmo um almoço, né? Um almoço ou janta, acho que é janta, né? Em que tinha todo um preparo daqueles animais que tinham sido mortos, né? Então, porque o povo estava purificado, e Deus se fazia presente naquele lugar. Mas isso só durava, sabe quanto tempo? Um dia. Depois que passava a purificação, já estava o povo em delitos e pecados. Então, tudo que a lei apontava para a carne, porque não podia ser no espírito, porque o espírito estava inoperante. É por isso que a lei é: não faça, não toques, não proves, não manuseies, não olhes, não andes, não minta. Tudo relacionado ao âmbito carnal. E Deus, para não perder o contato com seu povo, quis que o homem fizesse uma casa para ele. Olha só que lindo, né, abençoados? Estamos no antigo pacto. Vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 8, que diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, queridos, aqui Deus manda construir uma casa. E ele habitou no meio do seu povo. E assim o povo de Israel caminhava de um lugar para o outro. Porque era assim, quando foi revelado isso aí, o povo estava atravessando um deserto. E todas as vezes tinham que desarmar a tenda, né? De acordo com a necessidade que eles tinham de caminhar no deserto. Eles caminhavam um tempo, daqui a pouco, quando eles paravam, ali eles erguiam o seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus. Então vocês estão notando, abençoados, que aqui estamos no período da lei de Moisés. Você entendeu porque Deus criou esse ponto de contato com o seu povo que foi a Torá? Vocês estão entendendo? Porque esse era o único meio de contato com Deus, com seus filhos. Porém, esse espírito dessa lei passou depois da cruz por causa da denominação. Por isso que hoje eles se colocam em campanhas de santidade da carne, em duro trato com o corpo, em abstinências, porque eles estão se relacionando a Deus em carne ainda. Vocês estão entendendo? Por isso que eles se sentem sempre com espírito de condenação e morte. Então, abençoados, isso é muito fácil de entender, tá bom? Talvez você agora me pergunte assim: e hoje, André? Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Agora, um parêntese nessa mensagem muito importante. O sistema religioso, queridos, é tão sujo que eles aqui, nesse versículo, tá, que eu acabei de ler, do 25:8, eles falam que o tabernáculo era um intermediador entre Deus e os homens. E não é isso que a história fala. E esse argumento hoje eles usam para manter esses templos de pé, essas denominações, e chamar estes locais de igreja. E eles se colocam entre você e Deus, maculando o sentido da graça, maculando o tempo, os novos tempos que o Senhor já proclamou para nós antes da fundação do mundo. É isso que servem a igreja, o seu líder. Eles têm estas entidades como representantes legítimas de Deus na terra, não é verdade? Isso não é verdade, queridos? O pastor é uma sumidade, o padre é uma sumidade, o papa é uma sumidade. Então depois, na história, vamos voltar aqui ao texto, na história o povo israelita, ao estabelecer o seu território, né, quando os judeus, enfim, possuíram a terra que Deus havia prometido, começaram então a construir um templo. E como foi construído na época do rei Salomão, esse templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. Mas vale a pena aqui frisar duas coisas. O primeiro, o templo não é o de São Paulo, tá bom? Esse é o primeiro. Daquela organização lá. Aqui é o Templo de Salomão. E o povo estava na lei. O segundo ponto é que o povo estava na lei. Então eles construíram, findou-se o templo do tabernáculo e agora era o templo. Eu não vou entrar em detalhes sobre a construção do templo, apesar de ser muito interessante, tá bom, queridos? Iríamos perder o foco dessa mensagem. Não é isso que eu quero. O nosso foco não é falar sobre isso. Então, ao erguer o templo de Salomão, a igreja no Velho Pacto, lá na lei, Deus realmente se fazia presente neste lugar. E a presença de Deus, existe uma palavra em hebraico
chamada kabod, que significa a glória, o resplendor que circuncida, ou circunda, né, abençoa? Circuncida, não esquece isso, que circunda a pessoa, ou seja, a glória de Deus. Muitos, vocês já ouviram falar de uma palavra chamada Shekinah? Vocês já ouviram falar? Muitos falam Shekinah. Tem até algumas denominações do sistema religioso que eles colocam ministério Shekinah. Já vi vários. Ministério Shekinah. Só que essa palavra não tem na Bíblia. Olha só. Isso também é um papo para uma outra história, tá bom, abençoado? O fato é que não existe na Bíblia a palavra Shekinah. Isso foi colocado depois dos tempos bíblicos, naquelas famosas alterações que esse sistema fez na Bíblia. Se você ainda não viu, nós temos uma playlist aqui no canal em que nós pegamos todos os textos adulterados, por enquanto, do Novo Testamento, tá bom? Em grego. E nós estamos fazendo uma espécie de um concerto, ou mostrando aos abençoados o que o sistema fez ao longo dos anos com a Bíblia. Que é o livro deles. Eles metem a mão e fazem o que quer. Afinal, eles são representantes de Deus na Terra e isso tem a sua autorização, porque você frequenta um lugar como esse. Você frequenta esse espírito que está lá. Tá bom, queridos? Mas Shekinah quer dizer presença de Deus também. Mas não está na Bíblia. E se você quer ver essa playlist, hoje já tem 5 ou 6 vídeos lá, eu vou deixar aqui nas descrições, aqui também em cima no card, para que você possa acompanhar esses vídeos que têm sido notório e servido para estudo para muita gente. E assim foi até aquele que viria para destruir o templo de pedra e construir o templo dentro de cada um de nós. E este foi Jesus. Vamos avançar no tempo e vamos ver Jesus de Nazaré e a sua relação com a igreja. Nós vimos que Paulo se referiu ao tempo da lei como sombra, certo? Olha, a lei é sombra. Nós não estamos mais na sombra. Vamos ler um outro texto que fala sobre isso. Hebreus 10, versículo 1 diz: porque tendo a lei, a sombra, e era o ministério de glória, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, por isso que ao olhar um culto desses aí, dessas igrejas, e aquilo ali nós referimos à sombra, e aquilo ali não é a imagem exata das coisas. Por isso que eles futurizam tudo para te colocar em um pensamento que nunca vai se realizar. Te trazer pensamento de condenação e morte. Vocês estão entendendo? Então logo o que foi instituído na lei deve ser retirado, porque é sombra. Se você ainda alimenta o conceito de igreja ser a casa de Deus, você está na sombra. Continuando. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Olha aí. Se você ainda tem esse conceito da lei, abençoados, dentro do teu espírito, veja, você na mente está imperfeito. Essa é a diferença entre os salvos e não salvos na mente. Vocês estão entendendo? O fato, queridos, é que Jesus veio estabelecer um caminho mais perfeito. E mesmo debaixo da lei, porque Jesus de Nazaré estava debaixo da lei, em alguns pontos Jesus apontava para o caminho. Por exemplo, quando ele foi interrogado por uma mulher samaritana, onde deveria oferecer, ela perguntou: aonde nós devemos oferecer sacrifícios? No monte ou no templo de Jerusalém? Então Jesus responde. João capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Olha aí, queridos. A hora vem. E para nós, a hora já chegou. Para o sistema, não, a hora vem. E aqui Jesus usa o simbolismo entre o presente, a lei ali, e o tempo do porvir, que seria a graça. Jesus está dizendo que não será mais com a carne, nem ir para o monte, que é um sacrifício, e nem muito menos ao templo, que é sombra de um Deus que não tinha um contato com seus filhos por conta do pecado, que iria ser morto através do corpo de Jesus, como de fato foi.
mas o sistema desconhece, fala que Jesus não matou o pecado, porque o pecado está de pé. E ele disse que os verdadeiros adoradores iriam desprezar a carne através dos sacrifícios e ordenanças da lei. Há um desprezo nosso pelos sacrifícios da carne. Hoje nós não recebemos isso desta maneira. Se eu vou visitar um irmão hoje que ele esteja doente, um irmão meu em graça, e que eu tenha que subir um morro, aquilo ali não é sacrifício, para mim é um prazer. E ir lá conversar com um irmão meu que está numa necessidade. E ele disse que os verdadeiros adoradores iriam desprezar a carne. Desprezamos, não recebemos nada da carne. Nem os nossos joelhos, queridos, olha só. Mas os verdadeiros adoradores iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque antes na lei, não podia adorar em espírito e em verdade, abençoados, senão em templos feitos por mão de homens. Mas a adoração ali não era internamente como hoje nós fazemos. E onde isso se deu, querido? Onde se deu hoje as coisas referentes ao futuro, da graça? Na nossa mente. Aonde hoje está o tabernáculo de Deus? Na nossa mente. Aí está também o templo de Salomão. Aí está a cabode de Deus, querido, dentro da sua mente. Aí está a glória e também o trono do Senhor. O fato, abençoados, que eu vou falar agora, é que a Bíblia apresenta somente 4 vezes marcantes em que Jesus de Nazaré foi à igreja, ao templo. Jesus ia a muitas sinagogas, tá bom? Ele ia muito a sinagogas e ensinava nestas sinagogas. Porém, no templo foi 4 vezes, tá legal? As 2 primeiras foi quando ele foi levado pelos seus pais. Uma é que ele foi circuncidado, né? E outra quando ele se perdeu lá no meio dos doutores da lei. E isso, Jesus já estava dando chibatada lá naqueles homens, mesmo criança, devia ter uns 12 anos, né? E depois, na terceira vez, Jesus não se contentou em ver o que fizeram da casa do Senhor. Ele expulsou as barraquinhas dos padres lá do templo de Salomão. Na 4ª vez, foi as barraquinhas dos pastores. Ele expulsou os pastores, que eram os comerciantes da época. E em uma dessas explosões, Jesus dá o ultimato à igreja de Paredes. Vamos ver onde aconteceu isso? João capítulo 2, versículo 16. Recebo que você vai entender essa mensagem. Que diz assim: disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Olha aí, queridos. Parece até que Jesus está entrando naquilo que você chama de igreja, né? Jesus está entrando lá na tua igreja lá. E olha, ele encontra logo na porta da sua denominação um bazar, vendendo coisas usadas e de muito mau gosto. Já viu esses bazares aí, abençoado? É cada roupa, abençoado. E tem roupa que fede, tá? Porque eu já participei disso. E detalhe, tem organizações aí que fazem esse chamado bazar, organizações riquíssimas, poderosas, mais poderosa do que a Rede Globo. Poderia comprar tudo novo e vender roupas dignas para as pessoas usarem. Mas ainda, abençoados, preferem que vocês deem as roupas para que eles não metam a mão nos dízimos. Sabe por quê? Porque o teu dízimo já está comprometido para o pagamento da mansão lá do seu líder religioso. É isso que acontece. O pagamento do carro. E por aí vai. Outro dia mesmo eu estava escutando um pregador. Quando eu escutava, tá, abençoado? Eu não escuto mais. Um pregador famoso aí do sistema religioso. Hoje eu também não perco mais tempo, tá legal? Então ele contou que teve uma festa lá na denominação dele chamada Festa do Amor, tá? A Festa do Amor é uma imitação de uma festa pagã que se realizava lá em Corinto, a deusa Diana, em homenagem à deusa da fertilidade. Eles chamavam a Festa do Amor. Então, abençoado, como tudo lá é pagão, então fica por isso mesmo. Então esse pastor, ele pediu lá os abençoados, os membros lá dele, para trazerem aquilo que não prestava mais. Mas ele deixou bem claro que estivesse boa, porque eles iriam fazer um bazar beneficente. Então, quando os irmãos dessa organização religiosa traziam lá o que não prestava mais em suas casas, aí o pastor lá em determinado momento foi ver como se encontrava a doação, né, dos irmãos, né? Aí ele olhou um ferro bonito, sabe esses ferros antigos que são bons a peça, né? Ele olhou e falou, que maravilha, que ferro bonito, né?
que hoje são os melhores, até melhores do que os modernos que nós temos, mas quando ele pegou o ferro abençoado, e ele foi fazer uma força para levantar, pensando que aquele ferro deveria ser pesado, né? Mas quando ele fez assim, abençoado, quase que ele jogou o ferro longe. O ferro estava oco, só tinha carcaça, abençoado. Não tinha mais nada. Depois ele foi ver um ventilador lá no canto, né? Quando ele chegou mais perto do ventilador, aquele ventilador só tinha uma hélice só, queridos, que um irmão deu. Olha a festa do amor deles. Uma hélice só. Imagina só, o abençoado iria ligar de noite lá no seu quarto, e quando fosse de manhã já estaria lá na cozinha da vizinha do lado. Para vocês verem, né? Aí ele viu um paletó listrado, um paletó horrível, que ele olhou de longe. Que é isso, né? Ele falou até na pregação, ele falou assim, parecia um tabuleiro de jogar damas, né? Imagina se o irmão ganhasse esse paletó e ele fosse abaixar ali para ajeitar o seu sapato, sei lá, pegar alguma coisa no chão. Tava arriscado o pessoal pegar rapidinho um jogo de dama e jogar nas costas do irmão. De tão feio que era o casaco, o paletó. Abençoados, esse é o amor dentro desses lugares. Isso é o que eles promovem como festa do amor. Isso é o fruto do espírito destas pessoas que estão nas denominações. E essa abençoada, e esse era o espírito daquele povo que estava na época da lei. Você lembra quando Jesus falou que o mais importante é o amor? Que cumprir a lei não é nada, mas o amor tem que estar acima de tudo? Porque a lei de Moisés levava as pessoas à hipocrisia. Porque bastava eu ter um duro trato do corpo, jejuar tal dia, tal noite, na praça, orar, cumprir todas as regras, eu me senti melhor do que os outros. Ser um cavalo na minha vida, ignorando, quem sabe aí, os meus filhos, anulando a minha esposa. É isso que acontece. Mas vamos continuar aqui, abençoados. Vamos ver agora em João 12:17. Não, vamos passar por cima de João 12:17. Estávamos no 16, vamos para o 17. Só que o versículo 17 aqui, eu considero esse versículo aqui uma bola fora, tá? Depois vocês leiam aí o que os discípulos falaram. Vamos ao verso 18, né? Então Jesus chama a atenção, né? Jesus começa a chamar a atenção por ter destruído a cantina da igreja, o bazar das coisas usadas, a pescaria. Jesus destruiu a narriê dentro lá do templo, né? E os judeus principais daquela época, os pastores, os líderes religiosos, começaram a questionar por que Jesus fez isso. Afinal, Jesus estava dentro do templo de Salomão, lá de São Paulo, né? Se Jesus estivesse lá, já não estava vivo mais. João capítulo 2, versículo 18 diz: perguntaram-lhe os judeus, que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Abençoado, olha o que esse homem está perguntando para Jesus. Não parece ser eles nos questionando, já viu, não é verdade? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão direcionando? É assim mesmo que eles nos questionam, o pessoal do sistema, né? Mas vamos voltar ao verso 19, que diz: respondeu-lhe Jesus, destruí vós este templo. Atenção. E eu o reerguerei em 3 dias. Notem que Jesus aqui primeiro fala para aqueles homens assim: destrói esse templo. Jesus manda aqueles homens destruir. Abençoados, quando Jesus fala isso aí para eles, Jesus estava simbolizando a graça. Vou explicar. Porque todos nós, que um dia abandonamos também a velha forma de congregar e assumimos a nossa responsabilidade de ser templo e de se reunir como igreja, e não na igreja, tivemos também que destruir este templo que um dia nossos pais nos ensinaram a frequentar. Nós tivemos que fazer isso. Tivemos que desconstruir a imagem que ali era a casa de Deus. Ali não é a casa de Deus. Ali, naquele lugar, é um lugar de negociata. Você negocia com Deus o seu dízimo. Você barganha com Deus o seu dízimo. Tem pastores que na época das eleições negociaram votos dos seus membros em troca de dinheiro, de prestígio. É uma casa de valores aquilo ali. É como se fosse uma bolsa de valores.
Vocês estão entendendo, abençoado? E nós abandonamos esse templo, ou seja, derrubamos este templo e confiamos que em 3 dias o Senhor reergueu o seu templo dentro de nós. E o que significa esses 3 dias? Foi os 3 dias o tempo em que ele morreu, ele matou a carne e aniquilou a lei de Moisés, aniquilou o diabo. E quando ressuscitou, apanhou todo mundo, os que nasceram antes, em que seus espíritos estiveram mortos, e estes foram ressuscitados com Cristo. E apontava para nós que um dia estaríamos vivendo essa plenitude do tempo, que já nasceríamos com o espírito vivo e a carne morta, sem pecado, salvos, sempre salvos na mente. E voltando ao texto aqui, os religiosos, sem entender nada, retrucaram Jesus. Eles não entenderam nada, é igual hoje o sistema também, né? Não entende nada. Versículo 20. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Não entenderam nada. Como hoje também não entende o povo do sistema religioso. Eles não entendem o que falamos. E querem se meter conosco, né? Vocês já viram os comentários deles aí? São hilários. Como eles acham, abençoados, que estão tratando vocês como cabeça de vento. Estão seguindo esse aí. Eles falam assim, não é verdade? Estão seguindo esse aí. Mas em João capítulo 2, versículo 21, Jesus dá a resposta. Mas ele falava do templo do seu corpo. Uma explicação do que estava acontecendo. Então não seria mais em um templo de paredes que se dariam as coisas do Espírito. Porque o templo de paredes ficou para trás. Hoje estamos vivendo um novo tempo de Deus. A aliança eterna de Cristo. Chamados para fora do sistema religioso. Chamados com uma santa vocação para entender. Só que os homens do sistema religioso obscureceram a sua posição em Cristo. E se colocaram como igreja. E aquilo ali, institucionalizado, não é igreja. É uma instituição, local de negociata, uma bolsa de valores. Porque para ser igreja no conceito da graça, tem que se pregar Cristo ressuscitado. Se não prega isso, aquele local é apenas madeira, feno e palha. E isso se queima no fogo da vaidade, no fogo da hipocrisia de seus líderes e que promovem a hipocrisia dentro do corpo de vocês. Hoje o nosso papel de parte do corpo de Cristo, e nos reunimos como igreja, conforme descreve 1 Coríntios capítulo 12. Leia lá depois para você ver. Somos um corpo. E esse corpo reunido está avançando. O sentido de uma reunião em graça não pode ser o local. O sentido de uma reunião em graça são os irmãos. Os irmãos que compõem o corpo de Cristo. Por esta razão que nós em graça falamos, saímos da igreja de paredes e passamos a pertencer à igreja de Cristo em graça que avança nessa terra, sem ter paredes como foco, e continuamos avançando sem um aparente líder humano. Já viu? Não tem. Não tem um aparente líder humano à frente desse movimento em graça. Glória a Deus por isso, porque somos conduzidos pelo próprio Senhor, o nosso pastor e guia. Então, abençoados, estamos chegando ao fim dessa gloriosa mensagem. Hoje estamos consertando os nossos caminhos pela revelação do Evangelho. Descobrimos que a casa de Deus no antigo pacto era necessária, porque os filhos de Deus que nasceram antes de Cristo, antes na lei, foram mortos em espírito por causa do pecado de Adão. Por isso que o Senhor fez um ponto de contato com seus filhos, que é a lei de Moisés, a Torá, entregou a Moisés, e seus filhos que conseguissem cumprir, iria ter a comunhão restituída. Então, aquele que cumprisse a lei teria a sua comunhão restituída. Sendo que por conta da carne, o homem não conseguiu cumprir a lei. Por isso que no meio da história, ele mesmo, o nosso Deus, se vestiu de carne em um corpo e veio estabelecer a ordem. Matou a carne,
ressuscitou e deu vida aos espíritos que viriam depois da sua ressurreição. E hoje o homem, infelizmente, se colocou entre Deus novamente e seus filhos. E isso foi até o dia que apareceu o povo da graça. Daqueles que nasceram para entender. Os que são salvos na mente, como eu e você. E que hoje, abençoados, nós nos reunimos ao redor do mundo. Não pensas tu que está sozinho, que não está não. Porque mesmo durante esses 2000 anos, em que a falsa igreja atuou aí, fez o que fez, desmandou e mandava e desmandava. Desde que essa falsa igreja tomou o lugar da verdadeira, Deus sempre teve o seu povo salvo na mente, espalhado pelo mundo, tá bom, queridos? A verdadeira igreja sempre existiu. Estavam fora da religião. Só que nunca em tamanha manifestação como vemos agora em graça, nesses dias. Olha, vários canais em graça, abençoado no YouTube. Tá lindo. Vários precisam ser criados. Porque a ideia do YouTube é que cada um tem um canal. Eu recebo que você vai abrir o seu canal. E hoje nós estamos colocando os pingos nos is e dizendo ao mundo, joga fora essa velha forma de congregar, porque eles estão errados em toda a sua doutrina. Todas as doutrinas do sistema religioso estão erradas. E nós estamos nos reunindo sim, meu amigo. Em graça nós nos reunimos. Nós nos reunimos em qualquer lugar. Tem abençoados que se reúnem em casa. Tem abençoados que abrem seus estabelecimentos comerciais, como o irmão lá do Nordeste, não sei se é da Bahia. Ele tem uma barbearia que de dia é barbearia, mas à noite funciona como reunião dos irmãos como igreja. Não se reúne na igreja, se reúne como igreja. Tem outros que eu já ouvi falar que se reúnem em praças públicas, como o abençoado Gilmar já falou para mim que já se reuniu várias vezes em praças públicas, mostrando a nossa forma linda de congregar, de ser corpo de Cristo. Tem outros em graça que já tinham um local que funcionava no sistema lá como igreja e hoje estão iluminados. Fizeram desse lugar um encontro das igrejas. Foi removida a placa. O problema também não é a placa, é o espírito que está lá dentro. E o sistema está doido, queridos. Eles estão procurando o líder desse movimento. Muitos vêm a esse canal e dizem assim, aí o André é um seguidor do fulano. E mais um seguidor do Beltrano. É assim que eles falam, estão perdidos. Outros vão a outros canais de abençoado também dizem a mesma coisa. Esse aí é um seguidor do tal. Eles não acreditam, mas nós que estamos em graça, cremos que o líder desse movimento é o dono da igreja, o nosso Senhor e Pastor Jesus Cristo. Eu fico por aqui, queridos. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal, porque muitas coisas vêm por aí. Deus está marchando conosco sobre a terra. Esse movimento está ganhando forma. E daqui a pouco, abençoado, vai ter uma explosão de graça no Brasil. Eu recebo o Brasil submetido à graça do Senhor. Eu estou criando só uma notícia aí importante, né? Eu estou criando um aplicativo que vai ser muito útil para todos nós, tá? Mas eu não vou falar agora, só deixei soltar essa notinha aí. Mas vocês fiquem acompanhando o canal, que brevemente vocês vão ver que aplicativo é esse, que vai ajudar muita gente em graça, tá ok? Bom, abençoado, isso é Cristo em nós, a glória em nossa vida e também ao mundo, ok? Muito obrigado a todos vocês. Graça e paz e até a próxima mensagem.